E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos aí começar a nossa aula de texts, né? Ou seja, textos, com o texto The Birthday Present. Ele é um texto bem simples, né? Um texto aí que não traz muito vocabulário difícil de entender. Nós vamos começar por ele. No decorrer do curso, nós traremos textos que trarão mais informações, mais palavras novas, com mais contexto, tudo bem? Mas essa é a linha que a gente vai seguir, sempre do mais básico até o mais avançado. Então vamos lá. O nome do texto é The Birthday Present. Lembrando, pessoal, vocês já viram isso em aulas passadas eu falando o quê? Do som do TH, né? Esse ó. Birthday. Birthday. The birthday present. Então, o presente de aniversário. Então vamos lá. Alice studies at Kent International School. She's a good student and she loves art. She can draw great pictures. Alice has a lot of friends, but Ellen is her best friend. Alice and Ellen do many things together. One day, Alice tells her mother that Ellen's birthday is on September 15th. It's next Sunday. Alice shows her mother the invitation to Ellen's party. Ellen's a nice girl, says Alice's mother. Let's see. Where's my bag? It's on the chair in the kitchen, answers Alice. Oh, thanks, says Alice's mother. Here's some money. Buy a nice present for Ellen. Great, says Alice. Thanks a lot, Mom. Be careful with the money, says her mother. Okay, Mom, says Alice. Então, essa é a leitura do texto. Eu vou ler agora com vocês, frase por frase, e vou fazer o quê? Eu vou falando para vocês o que significa cada uma das frases, a gente vai contextualizando, ok? Para a gente conseguir fazer um entendimento desse texto. Então vamos lá. Alice studies at Kent International School. Então, Alice o que? Estuda na escola internacional Kent. She's a good student. Aqui, ó, fica o X. She's. She's a good student. Então, ela é uma boa aluna. And she loves art. E ela ama arte. She can draw great pictures. Ou seja, ela o quê? Desenha bem. Mas, Giovanni, o que não é poder? É. Então, não seria ela pode desenhar bons desenhos ou boas pinturas? Se a gente traduzir literalmente, sim. Mas uma coisa que eu sempre falo para vocês é: nós temos que nos ater ao contexto, ok? Não importa muito o significado das palavras soltas. O que importa é o que? A gente juntar tudo isso. Então, os americanos eles usam muito o verbo can para expressar uma habilidade. Então, eu posso falar assim, ó. I can play piano. E eu posso traduzir para o português como eu toco piano. Ao invés de eu posso tocar piano, é eu toco piano. Porque eles têm necessidade de colocar o verbo can. Ah, eu posso fazer, eu tenho habilidade de. Então eles usam o verbo can. Só que aí você pode colocar sem o verbo can, ok? Na hora que você for traduzir. O que você está fazendo aqui, você está dando o significado. Essa é a diferença, ok? Vamos seguir aqui. Alice has a lot of friends. Aqui, pessoal, ó, a lot of, a lot of. Isso daqui é uma coisa chamada connected speech, que seria o quê? Discurso conectado, ok? Então, quando você junta o som das palavras, então eu não vou falar assim, ó, a lot of friends. Não, eu vou falar a lot of, ok? Alice has a lot of friends, but Ellen is her best friend. Aqui eu coloquei o bem forte o som do T, tá? Mas não precisa, né? But. Você pode falar but Ellen is her best friend. Mas Ellen é o quê? A melhor amiga dela. Por mais que Alice has a lot of friends, Alice tem muitos amigos, Ellen é a melhor amiga dela. Alice and Ellen do many things together. Olha o som do TH aqui, ó. Many things together, certo? One day, Alice tells her mother that Ellen's birthday is on September 15th. Então, um dia, Alice o quê?
tells, conta para sua mãe, que Ellen's birthday is on September 15th, que o aniversário da Ellen é quando? Dia 15 de setembro. It's next Sunday. Alice shows her. Opa, it's next Sunday. É o quê? É o próximo domingo. Alice shows her mother the invitation to Ellen's party. Então, Alice mostra para sua mãe o quê? O convite, né? The invitation to Ellen's party. Puta. Então, pessoal, aqui, ó, novamente, Alice shows her mother the invitation to Ellen's party. Então, Alice o que? Mostra esse show aqui, ó. A palavra show em inglês, ela tem o significado que tem aqui no Brasil, né? Em inglês nós temos duas palavras para isso, né? Nós temos a palavra show e a palavra concert, né? Concerto. Então a gente também claro que a gente não fala concerto em português, né? Mas lá concert significa show, eles também usam, tá? E nós temos a palavra show, mas nós temos também o verbo to show, que é mostrar. Então, quando ela fala aqui, ó, Alice shows her mother, é o que? Alice mostra para sua mãe the invitation to Ellen's party, certo? Aqui, ó, provavelmente vocês perceberam que tem um apóstrofo S depois do nome. O que que é isso? O apóstrofo S significa que algo é de alguém, é para mostrar posse. Por exemplo, se você já foi em algum estabelecimento, né, um bar que seja, né, chamado assim, ó, Carl's Bar. Aqui no Brasil, você provavelmente começa a reparar, talvez você já tenha reparado, tem muito estabelecimento que tem esse apóstrofo S, né? Então nós temos aqui o John's Restaurant. Então, que o restaurante do John, o bar do Carlos. Então aqui, ó, o aniversário é da Ellen. Então, Ellen's Party. Então, a festa da Ellen. Ellen's Birthday. O aniversário da Ellen. Então, a gente sempre coloca esse apóstrofo S aqui para dizer que algo pertence a alguém. Mais para frente, na parte de gramática, tem uma aula só falando sobre o apóstrofo S e quando usá-lo, quando não usá-lo, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Ellen is a nice girl. Ó, girl. Então, a Ellen é o quê? É uma garota legal, uma boa garota. Says Alice's mother. Aqui, ó, muita gente tem dificuldade de falar isso daqui, esse says. Says. Por quê? Porque o verbo é o verbo to say, que significa o quê? Dizer, né? Só que aí a gente coloca I say, you say, he, she. It says. Aqui muda a pronúncia, tá? Então fica com som de é. Aqui, ó. Então, says. Says. Porque o resto fica igual, ó. Fica we say, you say, they say, certo? E aí na terceira pessoa fica says. Says. Cuidado para não falar seis, tá? He says, não. Seis em inglês é six, tá? A palavra seis não existe em inglês. A forma correta de pronunciar é says. É um verbo que normalmente as pessoas erram bastante, mas meus alunos não erram. Então, ó, essa daí vocês vão tirar de letra, ok? Então, says Alice's mother. Let's see. Where's my bag? Então, let's see. Vamos ver. Where's my bag? Então, onde está a minha bolsa, tá? Bag pode significar bagagem, mas bag também pode significar bolsa, sacola, dependendo do contexto. It's on the chair in the kitchen. Então, aqui, pessoal, ó, a gente usa o CH, né? Com som de chá. Por exemplo, a palavra chá, né? Então, tem esse som de X. No inglês, não. O CH, ele tem som de ch. É igual ao nosso tchau, né? Ó. Tchau. Então aqui, por exemplo, em inglês eu falo church. Por que church, ó? Ó o CH aqui, ó. Church. Muita gente fala teacher, tá? Totalmente errado, tá? Porque é teacher. Teacher.
Então, CH tá aqui, não é teacher, não tem CH aqui no começo, é só T. Então, é T. Teacher, ok? Essa é a forma correta de se pronunciar. Então, a palavra é chair. Chair. Então, it's on the chair in the kitchen. Então, está o quê? Em cima da cadeira na cozinha. Answers. Aqui, ó, responde. Answers Alice. Oh, thanks. Says, né? A gente aprendeu a pronunciar. Says Alice's mother. Here's some money. Tá? Aqui está, né? Um pouco de dinheiro. Here's some money. Buy a nice present for Ellen. Buy a nice present for Ellen. Então, compre um bom presente para a Ellen, ok? Aqui, pessoal, says Alice's mother, ok? Diz a mãe da Alice. E, ó apóstrofo S aqui de novo. É o que? De pertencer. Então, says Alice's mother, ok? A mãe da Alice. Por isso tem esse apóstrofo aqui. Então, great, says Alice. Thanks a lot, mom. Então, ótimo, diz Alice. Muito obrigado, mãe. Então, esse thanks a lot. Thanks a lot. Muito obrigado, tá? Poderia ter falado thank you, mas thanks a lot. Muito obrigado. Be careful with the money. Então, be careful significa o quê? Significa tomar cuidado. Be careful with the money. Então, ó, tome cuidado com o dinheiro. Says her mother. Então, diz sua mãe. Ok, mom, says Alice. Recomendo vocês o quê? Que leiam esse texto. Escreva o texto no caderno. É, novamente, com caneta vermelha que vocês não entendem, que vocês não sabem o significado. Caneta azul, aquelas palavras que você já tem mais familiaridade, aí você consegue entender tranquilamente, certo? E aí, vai fazendo essa leitura, reassiste essa aula, pega a questão da pronúncia, usa o The Free Dictionary para melhorar a sua pronúncia nas palavras, e aí você vai fazendo a leitura, ok? Desse texto até você conseguir ler ele de uma forma ali, ó, tranquilinha, sem erro. Eu sempre falo, não saia do mesmo lugar enquanto você não fizer aquilo muito bem. Então, leia esse texto. Quando você conseguir extrair o melhor da sua leitura, o melhor da sua pronúncia, você faz o quê? Você vai para o próximo estágio e vai para o próximo texto. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira aula da parte 1 do texto da Alice. E tem mais 3 partes que nós vamos trabalhar juntos. Então, até a próxima aula.